Bom dia. Senhoras e senhores deputados, vamos começar a nossa reunião com o primeiro ponto da ordem de trabalhos, audição conjunta de acreditar a Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, da Liga Portuguesa contra o Cancro, do Grupo de Ativistas em Tratamentos e da Associação Portuguesa para a Prevenção e Desafio à SIDA, no âmbito da apreciação na especialidade do projeto de lei número 351 da autoria do PS, reforça e alarga o direito ao esquecimento e às proteções ao consumidor em matérias de contratação de seguros relacionados com créditos. Temos connosco a doutora Margarida Cruz, diretora-geral da Acreditar, a doutora Susana Bicho, advogada e da comunicação da Acreditar, temos o doutor Vítor Veloso, presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, doutora Carla Barbosa, advogada da Liga Portuguesa contra o Cancro, temos o engenheiro Humberto Lourenço, diretor financeiro da Liga Portuguesa contra o Cancro, temos o doutor João Brito, presidente da direção do GAT, temos a doutora Rita Canaveira, advogada e responsável jurídica do Centro Antidiscriminação VIH, não está, e temos, por fim, o doutor Pedro Águas, representante da CER+. Portanto, vamos dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, tem 3 minutos, no final, e de uma forma conjunta, as entidades têm igual tempo para responderem às questões que serão suscitadas pelos seus deputados. Portanto, dou a palavra, Sr. Deputado Rui Rocha, tem 3 minutos, faz favor. Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Aproveito desde já para cumprimentar os representantes da Acreditar, da Liga Portuguesa contra o Cancro, do Grupo de Ativistas em Tratamentos e da Associação Portuguesa para a Prevenção e Desafio da SIDA. Uma palavra especial para reconhecer o trabalho desenvolvido, o trabalho cívico que estas associações têm desenvolvido na promoção da saúde, na prevenção, no apoio aos doentes e às suas famílias. Começo por referir que a preocupação que está na base deste projeto de lei é legítima. O Partido Social Democrata acompanhou e acompanha todas estas questões de uma forma atenta e responsável. O Partido Social Democrata reconhece a importância social, jurídica e humana do direito ao esquecimento a pessoas que tenham superado ou mitigado situações de risco agravado de saúde ou deficiência consagrado na Lei 75/2021. O que está aqui em causa é o princípio da igualdade, que todas as pessoas devem ter acesso e, principalmente, defender e proteger quem mais precisa. Desde logo é importante sublinhar que, quando o atual Governo iniciou funções, o prazo legal para a regulamentação da Lei nº 75/2021 não tinha sido cumprido. Perante este incumprimento, o Governo não tem estado parado, pelo contrário, constituiu um grupo de trabalho com vários ministérios, envolvendo a área das finanças, da saúde e outras áreas relevantes, como o Banco de Portugal, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e a Direção-Geral de Saúde. Este processo tem sido marcado por um elevado grau de rigor institucional, com a audição de múltiplas entidades, associações de seguradores, organizações de defesa do consumidor, associações de doentes, representantes da sociedade civil que chegaram através da plataforma digital para esse efeito. Ainda durante o corrente mês é previsível que seja aprovada a regulamentação da Lei nº 75/2021. As alterações propostas pelo projeto de Lei nº 351, designadamente o alargamento automático do direito ao esquecimento ao crédito para fins comerciais e profissionais, carecem de uma avaliação técnica e clínica aprofundada, para garantir maior justiça, maior segurança jurídica e robustez científica. Neste sentido, gostaria de colocar as seguintes questões. No quadro atual, os mutuantes podem exigir ao consumidor que disponha de uma apólice de seguro adequada para garantir o reembolso do crédito ou segurar o bem dado em garantia. Este projeto de lei pretende atribuir ao mutuário a possibilidade de poder optar pela não contratação de seguro ou optar apenas por certas coberturas. Em vez de se transferir o risco de invalidez ou morte do mutuário para a seguradora, esse risco pode permanecer na esfera do mutuário. Não consideram que esta aparente proteção do mutuário não o poderá desproteger? Esta era uma primeira questão. Uma segunda questão. A presente proposta de projeto de lei prevê, no caso dos mutuários casados, em que um dos cônjuges tenha um grau de incapacidade superior a 60%, a constituição de seguro de vida para garantia do empréstimo. Para a aquisição ou construção da habitação pode ser, por opção do mutuário, exigido apenas ao cônjuge não portador de deficiência. Consideram que poderá existir uma situação contraditória com a lei do esquecimento e o que sugerem para que haja uma articulação clara entre o regime do direito ao esquecimento e as normas relativas
aos cônjuges com incapacidade superior a 60%. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado João Ribeiro, do Chega. Faz favor, tem 3 minutos. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e um agradecimento muito especial a todas as organizações que estão aqui hoje para nos ajudar na especialidade deste projeto de lei. E eu acho que é muito importante, eu agora estava a ouvir o Sr. Deputado do PSD e fiquei um bocado perplexo, até fui confirmar se a minha informação estava correta. O PSD e o CDS votaram contra este projeto de lei. Que isto fique bem claro, este projeto de lei só está aqui a ser discutido, foi apresentado pelo PS e foi viabilizado pelo Partido Chega, porque senão não estávamos nesta fase da discussão. E temos agora a oportunidade aqui, e com a ajuda das entidades, de conseguirmos melhorar todos estes pontos de vista, e agradecemos desde já os contributos escritos também que já nos foram enviados. Também, o PS também não fica muito bem na fotografia, porque uma lei feita em 2021 já vem aqui fazer umas correções. E até vi, por cá está no vosso projeto de lei, isto torna tudo muito complicado para a população, que é este projeto de lei é a terceira alteração da Lei 75 de 2021, é a quinta alteração do Decreto-Lei 72 de 2008, é a sétima alteração, e a primeira pergunta que eu fazia às entidades que estão aqui é se não é necessário, e também nestas matérias, nós fazermos leis de base zero. Ou seja, vemos que temos um conjunto de leis tão alargado e porquê é que não fazemos uma lei específica para esta situação? Porque é verdade que em Portugal não pode haver penalizações perpétuas, mas o que nós temos assistido até agora, já se tem feito um caminho, é verdade seja dita, mas o que se tem feito até agora é uma pessoa que eventualmente tem um problema de saúde e às vezes em alturas da vida muito precoces, fica mesmo com uma penalização para toda a vida, um rótulo para toda a vida que teve uma doença. Ou seja, isto não pode acontecer. Tem que haver, efetivamente, e esta também é uma pergunta, é se na vossa opinião e o que é que vocês sentem, que realmente isso acontece, que é, existe mesmo um esquecimento, ou é um esquecimento seletivo, que é, há aquela informação de que a pessoa teve uma doença e já passou um determinado período, mas continua a aparecer essa informação. O esquecimento não pode haver essa informação. É a pessoa que teve uma doença, sobreviveu a essa doença e já está bem de saúde, não pode continuar com o rótulo que teve um problema anterior, ou seja, desapareceu mesmo. A probabilidade de uma pessoa reincidir é igual a uma pessoa que nunca teve voltar a ter. Isto acho que é muito, muito óbvio. A outra questão que eu gostaria de deixar, e eu acho que é muito importante, é, na vossa opinião, e aqui foi levantado pelo PSD essa questão, se esta lei põe em causa, principalmente a questão de poder ser optativo, a questão dos seguros, se põe em risco, na nossa opinião também achamos que põe em risco, se põe em risco, efetivamente, o cumprimento das obrigações, porque depois fica, no fundo, sujeitas à solubilidade ou não dos contratantes dos créditos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, faz favor, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, e cumprimentar a Acreditar, cumprimentar a Liga Portuguesa contra o Cancro, cumprimentar o GAT e cumprimentar o Ser Mais. Longos amigos desta causa que nos deu tanto trabalho a afirmar, uma causa que não pertence a nenhum partido, que pertence à comunidade de todos aqueles que durante décadas foram definidos pela doença que tiveram e que conseguiram, e que em alguns casos ainda têm, e conseguiram controlar ou superar. E é surpreendente que, passados estes anos todos, o consenso que esta lei teve, e não conseguimos, até há poucos dias, avançar definitivamente na regulamentação desta matéria. Violando já agora um prazo que foi introduzido na lei, de 30 de junho de 2024, já passou 1 ano e meio desde esse prazo. Felizmente, apesar de, em setembro do ano passado, ter havido uma consulta pública, não foi consulta pública nenhuma, porque foi um pedido de contributos, e das associações de doentes não terem sido envolvidas no processo como deveriam ter sido envolvidas, apesar disso, acho que nos devemos dar por satisfeitos que finalmente foi aprovado um decreto-lei que regulamenta isto. Vamos ver ainda qual é que é o decreto-lei, qual é que é a sua implementação, e dizer-vos que da nossa parte faremos esse acompanhamento aqui, como fizemos já no passado, noutras legislaturas, quando era necessário pressionar para que houvesse um decreto-lei e quando ainda tínhamos esperanças de haver um acordo.
Agora, é importante que a lei possa ser aprimorada para que a execução seja a melhor possível. Desde logo, há uma matéria que nós, em diálogo com todos, entendemos que era muito importante, que é poder haver uma declaração que diga quando é que ou o tratamento se deu por terminado ou o tratamento se deu por continuado e eficaz, que é a definição dada à doença mitigada. Porque sem isso, nós veremos as pessoas constantemente na dúvida de quando é que vão contar os anos, seja aos 2, seja aos 5, seja aos 10, seja aqueles que a grelha venha a definir, para poderem recorrer ao direito ao esquecimento. Portanto, do nosso ponto de vista, isto é indispensável que venha a ser adotado esta matéria. Em segundo lugar, nós, de facto, procuramos neste projeto de lei ir mais longe, porque nós avançámos muito nas pessoas que superaram ou mitigaram a doença, mas ainda não o suficiente nas pessoas que ainda vivem com a doença por superar. E é surpreendente como neste país, quer dizer, passaram quase 20 anos desde que houve um grupo de trabalho que envolveu associações, seguradores e Estado para definir um conjunto de recomendações, fez-se as recomendações do relatório e em 20 anos, governos de várias cores, portanto, nós não estamos aqui a atribuir culpa a nenhum partido, mas não se avançou na decisão de matérias que eram na altura consensuais e que foram vistas como necessárias. Desde logo a questão de poder haver outras garantias que não o seguro, desde logo a possibilidade de os cônjuges poderem assumir a sua cota-parte e desde logo uma matéria importante que é os seguros de vida serem limitados à matéria de morte e não à matéria de incapacidade, que é aquilo que nós sabemos que gera ou um aumento brutal dos custos para estas pessoas, ou então até o negar destas apólices e, consequentemente, vedar o acesso ao crédito à habitação. Porque é disto que se trata. É das pessoas poderem ter direito a ter uma casa, das pessoas poderem ter direito a ter a sua vida e não se verem constantemente impedidas de poder viver a sua vida com normalidade por causa da situação de doença que atravessam ou que atravessaram. Além disto, nós procuramos introduzir aqui uma outra matéria que nos parece interessante, que é, infelizmente, por vezes acontece a mortalidade, e perante isso a necessidade de as famílias terem que ir elas próprias às seguradoras e aos bancos, entregar as certidões num momento de tremenda dor, é de uma insensibilidade atroz quando o Estado tem na sua posse a informação para poder comunicar ela própria às seguradoras e aos bancos e poder resolver a situação sem que a pessoa tenha que passar por essa burocracia tanta. Portanto, a nossa parte, o meu tempo já largamente foi excedido, é apenas para vos saudar, para vos pedir que nos possam partilhar se acham que isto contribui para a melhoria da implementação da lei e se estas outras novidades também podem ajudar as pessoas que vocês representam e que servem. Muito obrigado mais uma vez pelo vosso trabalho. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas e as entidades aqui presentes, a acreditar a Liga Portuguesa contra o Cancro, o Grupo de Ativistas em Tratamento e a SER+. Começando desde já por agradecer o vosso trabalho e os contributos muito relevantes que trarão certamente esta Comissão. Para o LIVRE é muito importante e é essencial ouvir diretamente quem acompanha no terreno as dificuldades reais na aplicação do direito ao esquecimento. A Lei 75 de 2021 consagra o direito ao esquecimento para pessoas que superaram situações de risco agravado de saúde ou deficiência, precisamente para melhorar o acesso ao crédito e aos seguros e proibir práticas discriminatórias. Contudo, mais de 3 anos depois da sua entrada em vigor, continuamos a receber relatos de recusas, agravamentos de prémios e exigências intrusivas de informação clínica. Daquilo que vos chega no dia-a-dia, gostaríamos de saber que tipos de discriminação continuam a ocorrer no acesso ao crédito e a seguros e também em que situações é mais evidente o desfazamento entre o que a lei prevê e o que acontece na realidade. Para nós é muito importante saber estas coisas para podermos perceber como alterar e como melhorar o que existe. Depois, relativamente à ausência do acordo nacional previsto na lei, a falta do decreto-lei e o atraso na concretização da grelha de referência, foi criado um vazio regulamentar que as próprias associações identificam como gerador de insegurança jurídica, terreno fértil para práticas discriminatórias. E gostaríamos também de ouvir o vosso testemunho sobre quais são as consequências mais graves desse vazio para a vida das pessoas. Na prática, o que é que isso muda no acesso à habitação, ao crédito ou à reconstrução de um projeto de vida? Em dezembro de 2024, a ASF aprovou a norma regulamentar 12 de 2024, que proíbe a recolha e o tratamento de informação relativa a doenças superadas ou mitigadas após os prazos legais e veda condições contratuais menos favoráveis com base nesta informação.
Sabemos que isto é um avanço, mas que não substitui a regulamentação por decreto-lei, nem resolve todos os problemas. Gostaríamos de saber também que diferenças concretas sentiram as vossas associações ou não sentiram na prática desde a entrada em vigor desta norma e que lacunas persistem apesar desta intervenção da ASF. Um dos pontos sensíveis levantados por associações como a Acreditar é a exigência de um grau de incapacidade de 60% para efeitos de deficiência, que pode criar situações injustas e desadequadas face à lei clínica e funcional das pessoas. Que alterações sugerem para este critério, tendo em conta também o novo regime revisor da avaliação da incapacidade introduzido pelo Decreto-Lei número 1 de 2022? E, finalmente, uma questão mais prospectiva. O regime atual está muito centrado no consumidor. Se faz sentido ou não, do vosso ponto de vista, discutir o seu alargamento a situações de crédito ou seguros necessários para fins profissionais, nomeadamente reinício de atividade após doença? Obrigada. Muito obrigado. Senhora Deputada, por fim, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio. Faz favor, tem 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de começar, quero começar por saudar a presença da Associação Acreditar, com quem tivemos a oportunidade de trabalhar recentemente em sede orçamental, quando conseguimos aumentar para 100% a remuneração dos pais que acompanham filhos com cancro. Saudar também a presença da Liga Portuguesa contra o Cancro, com quem também trabalhámos no passado no sentido de duplicar a consignação da coleta em sede de IRS, o que permitiu para a Liga e seguramente para muitas outras entidades um aumento significativo dos seus orçamentos. E gostaria também de cumprimentar todas e saudar todas as outras associações aqui presentes para virem a esta comissão e para discutir connosco este projeto de lei que foi apresentado pelo Partido Socialista e que pretende reforçar e alargar o direito ao esquecimento. Em primeiro lugar, penso que é importante relembrar que foi o Governo da AD que se comprometeu a regulamentar a lei original de 2021. E isto porquê? Porque, apesar do Governo do Partido Socialista ter sido alertado logo em 2021 pela ASF para regulamentar a lei, não o fez até ao final do seu mandato. Da parte do Grupo Parlamentar do CDS, mantemos a nossa preocupação social e a nossa solidariedade com as intenções de apoiar todas aquelas pessoas que superaram ou mitigaram situações de risco agravado de saúde ou deficiência e pretendem, naturalmente, repor as suas vidas. Contudo, não podemos deixar de pedir rigor e prevenir que se onerem empresas com uma função social que, na nossa opinião, compete exclusivamente ao Estado. Ainda assim, não obstante esta nossa posição de princípio, temos muito interesse em ouvir a vossa posição para poder aprofundar o nosso conhecimento na discussão da especialidade desta lei tão importante. E deixo algumas perguntas. 2. Em primeiro lugar, sem regulamentação, que eficácia teve a Lei 75 de 2021 na vida daqueles que poderiam beneficiar do direito ao esquecimento e que impactos e lições podemos retirar desta situação? E, em segundo lugar, não seria preferível ser o Estado a assumir esta responsabilidade, a assumir os custos com esta situação, em vez de honorarmos as empresas do setor privado com estes custos? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora as entidades têm 15 minutos para responderem às questões suscitadas pelos seus deputados, obviamente com uma tolerância, tendo em conta o tema que está agora em análise. Não sei qual dos senhores ou senhoras vai começar a responder aos seus deputados. Faz favor. Bom dia. O GAT agradece o convite para vir a esta comissão expressar a sua opinião relativamente a este projeto de lei do PS. Respondendo a uma questão que foi colocada, é evidente que a falta de regulamentação desta lei tem dificultado em grande a defesa dos direitos das pessoas que vivem com doença e que querem contratualizar um seguro de vida. Sem essa regulamentação, sem essa tabela das patologias onde estão expressos, muitas vezes, ou de onde vem a definição da mitigação de saúde ou do controle da doença,
sem essa tabela de referência será muito difícil a aplicação desta lei. Por isso, continuam a persistir situações discriminatórias, continuam a chegar, obviamente, as queixas das pessoas que nos contactam e, sublinhando que sem a regulamentação da lei, sem olharmos para o que é que lá está, também torna muito difícil que nós interpretemos este projeto de lei do PS. No entanto, gostaria aqui de frisar 3 ou 4 pontos que nos parecem positivos, ou seja, o GAT considera que é positivo que estes seguros de vida possam exigir a cobertura apenas no risco de morte, porque a questão que se coloca perante a invalidez, a obrigatoriedade exclusiva da cobertura do risco de morte significa um contrato mais simples, ou seja, é um contrato mais claro, elimina práticas discriminatórias ligadas ao historial clínico, muitas vezes que está para trás, facilita em grande medida que as condições prévias de saúde ou condições de saúde mitigadas também sejam mais claras e não sejam colocadas em cima da mesa. Por isso, o risco de morte, perante esta proposta que está aqui, parece-nos que é uma boa proposta. Relativamente à questão da redução de prazos fixos, foi outro ponto que também nos saltou à vista e consideramos que é importante. Estão definidos os prazos fixos dos 10, dos 5 anos e dos 2 anos. Com a evolução terapêutica que tem havido hoje em dia e essa evidência científica que já é comprovada, até desde que foi aprovada a lei em 2021, nós consideramos que, se houver um relatório clínico que fundamenta a redução desse prazo fixo, é muito vantajoso para as pessoas. Ainda, relativamente a outro ponto que consideramos que tem a sua importância, que é a questão de ser, quando os cônjuges casados, um deles tem uma deficiência superior a 60% e o outro cônjuge poder assumir a totalidade do seguro. E este ponto, que é o ponto 9 do artigo 4, que é uma alteração a uma lei existente, refere-se apenas aos cônjuges casados. E nós sabemos que hoje em dia as uniões de facto têm uma importância extrema nas famílias e demais, estas uniões de facto já são reconhecidas noutros domínios que são conexos a este tema, como, por exemplo, a proteção da casa de morada de família, pensões de sobrevivência, subsídios de morte, estatuto fiscal, proteção social. Por isso, não percebemos, e aqui é uma pergunta que nós colocamos, por qual foi a razão que as uniões de facto não foram referidas aqui como sendo uma possibilidade também neste artigo que acabei de citar. O que é que eu vos podia acrescentar mais? Eu não sou jurista, estou aqui na qualidade de pessoa que vive com o VIH. A minha colega teve um contratempo, a jurista não pôde estar presente, mas aquilo que vos posso assegurar é que as pessoas que vivem com o VIH continuam a ter muita dificuldade perante uma seguradora de fazer um seguro de vida, de fazer um seguro de saúde, que é uma questão que já aqui foi referida, que vamos ter que verificar um dia como é que tratamos a questão também do seguro de saúde, e essas dificuldades muitas vezes advêm de facto da legislação ser pouco clara. Por isso, o GAT acha que os parlamentares têm, de facto, este dever de tornar uma legislação mais clara e mais que defenda os interesses das pessoas que vivem com o VIH. Muito obrigado. Obrigado. Faz favor, tenha a palavra. Muito obrigada pela oportunidade de nos pronunciarmos. Eu represento, como sabem, a Acreditar, e gostava de falar muito brevemente sobre questões talvez um pouco mais genéricas, dado que nós fizemos chegar o parecer sobre questões mais específicas. Eu acho que, portanto, Portugal foi pioneiro na adoção da lei do esquecimento, foi o 4º país da Europa a adotar esta legislação, que é extraordinariamente importante. Neste momento já existem 9 países na Europa com regulamentação própria e com alguma experiência de aplicação da lei, e, portanto, eu saúdo essa possibilidade. Relativamente ao projeto que estamos aqui a analisar, eu saúdo também a possibilidade de os doentes poderem utilizar os créditos neste regime da lei do esquecimento para desenvolver as suas atividades profissionais, coisa que a Acreditar defendeu desde o início e que constava já da lei francesa desde o seu início também, e, portanto, eu saúdo essa possibilidade
que aqui é dada e que permite que as pessoas continuem aquilo que nós pretendemos, que é a normalidade nas suas vidas, mesmo quando estão doentes ou têm uma situação de deficiência. E, portanto, acho que esses são os aspectos fundamentais que estão aqui em causa. O resto são questões de maior detalhe. A lei do esquecimento teve um impacto fundamental porque foi a primeira vez que as pessoas conseguiram argumentar perante uma seguradora ou perante uma entidade que lhe estava a dar o crédito com algo que sentiam como um direito. Portanto, foi fundamental. Continuam a existir situações que nos são reportadas, e isto indo ao encontro também da questão que a Sra. Deputada Bolívar falou, porque eu penso, tem a ver com a regulamentação, obviamente, com a falta de regulamentação, mas a falta de regulamentação só é útil se tornar precisos os elementos que não são precisos. Ou seja, existem uma série de questões na lei que precisam de ser clarificadas. Enquanto essas situações não forem clarificadas, vai continuar a existir dificuldade na aplicação da lei. Nós não sabemos exatamente quais são os termos da regulamentação que vai ser implementada, mas é extraordinariamente importante que nós consigamos definir qual é o fim do tratamento, que consigamos definir quais são as doenças ou quais são os tipos de doença onde os prazos vão ser menores do que aquilo que está definido legalmente, e também com que periodicidade é que essas tabelas vão ser revistas e quem é que é o responsável pela revisão. Não basta dizer que existem entidades que vão ser ouvidas, é preciso dizer quem é que tem que ter a iniciativa de rever as tabelas, porque cada vez mais as doenças vão evoluindo e, portanto, se não houver um responsável, é impossível. Portanto, eu peço desculpa de não ir às questões mais de detalhe desta proposta, que eu acho que, obviamente, é um avanço, mas eu acho que estas questões são prioritárias relativamente a algumas outras questões de detalhe. Muito obrigada. Muito obrigado. Agora, dou a palavra, faz favor. Consigo ser... Não, é puxar. Não, acho que conseguem-me ouvir. Muito bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigada pelo vosso convite e pelas palavras que dirigiram, particularmente aqui à Ser Mais. E para não correr o risco de repetir algumas coisas que aqui já foram ditas aqui pelos meus colegas de outras associações, desde logo para começar por dizer que a lei, obviamente, este projeto de lei tem aspectos positivos e tem aspectos que realmente ampliam a circunstância da Lei 75/2021, a chamada Lei do Esquecimento. Há um ponto prévio que eu queria fazer. A mim causa-me alguma espécie estar aqui a falar sobre um projeto quando há 8 dias ou há 15 dias soubemos da aprovação de um decreto-lei e que, tanto quanto eu tenha, mas a falha pode ser minha, tanto quanto eu tenha conseguido até ontem verificar, ainda não foi publicado em Diário da República. E esse decreto-lei é fundamental, porque esse decreto-lei, e responde aqui a algumas coisas que os seus deputados disseram, e com razão, que é o decreto-lei que virá regulamentar a aplicação da Lei 75/2021, porque houve aspectos que ficaram omissos. E quanto às perguntas que os seus deputados fizeram muito claramente foi, então, sem a regulamentação, como é que funcionou a lei? Mal. Eu posso dizer em nome daquilo que funcionou mal. Porquê? Porque houve seguradoras que continuaram a recusar, nomeadamente. E o que é que as pessoas muitas vezes faziam? Viam-se na contingência, estou a falar de portadores, obviamente, de VIH, neste caso, que é o que a nossa associação trata, e nessa qualidade que aqui estou, viam-se na contingência de ou vamos omitir a nossa situação ou não vamos. É claro que a regulamentação que a ASF fez abriu uma brecha, porque as pessoas doentes podiam pedir, nomeadamente aos seus médicos, atestados a comprovar a situação clínica. Mas como a situação não está especificada ainda, não está concretizada ainda, não está devidamente colocada, esse problema continua a existir. E, portanto, nesse aspecto, é uma coisa que me causa aqui algum problema, porque eu nem sei o que é que está nesse decreto-lei. Até posso, inclusivamente,
concordar com ele. Mas, segundo ponto, o meu receio, e peço desculpa, porque estive aqui em 2021, quando a lei foi aprovada, e que muito me regozijei com isso, e a Associação Ser Mais também, há um aspecto que o meu receio é que esta nova proposta, que viemos novamente a cair num enrolo jurídico que nos faça impedir que a concretização e a aplicabilidade da lei, nomeadamente, venha a ser um aspecto que se ponha em prática. E são esses os meus dois receios. Quanto aqui, propriamente, à questão, eu queria só levantar aqui um ponto. Há aqui aspectos que os meus colegas já disseram, e sob pena do tempo, que eu confesso a minha dificuldade em interpretar. Não faço juízos de consideração porque não consigo interpretar, que é quando fazem o aditamento à Lei 147 de 2015, o novo artigo, que é, salvo erro, no 39A, 39A, não é? É, exatamente. Pronto. Peço desculpa. Que o número 2, que eu não consegui perceber, eu não consigo entender, se calhar a falha é nossa, provavelmente, não consigo verificar, perceber qual é que é. Até à entrada em vigor da respectiva regulamentação, é inexigível a contratação dos seguros previstos na legislação referida no número anterior. Não sei, pronto. Eu não consigo, eu gostaria de ser esclarecido porque não consigo fazer sobre isso um juízo de valor, porque não consigo. Quanto ao resto, já foram ditos aqui os aspectos positivos, não vale a pena repeti-los, vale a pena é fazer aquilo, deixar-vos aqui um pedido, é que, independentemente de qual for a lei que vier a ter o formato final, que seja o mais rapidamente possível esta lei regulamentada para entrar em prática, para que se evitem os casos que já aqui foram falados. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos acabar agora com a Liga Portuguesa contra o Cancro, faz favor. Sr. Presidente, muito obrigada. Um bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Eu vou-me tentar aqui, de facto, cingir às questões que não foram ainda abordadas pelos meus colegas. Esta lei é extremamente relevante e a ampliação que é proposta pelo Grupo Parlamentar do PS também. Desde logo responde a uma das questões que foi aqui colocada pela Sra. Deputada do LIVRE, que é deixamos de estar apenas no âmbito dos seguros relativos ao consumo e passamos também a estar no âmbito de seguros contratados em termos de atividade profissional. Dito isto, era muito importante analisar o texto que é proposto na alteração legislativa para retirar as referências ao consumidor, porque isso vai começar a induzir em erro. Passando nós a estar no âmbito também de seguros profissionais, deixamos de estar no âmbito do consumidor. Há aqui mais algumas questões pontuais que tenho relativamente à proposta que é apresentada, que depois posso, obviamente, transmitir aos senhores deputados proponentes desta alteração legislativa, mas tentando aqui responder a algumas das questões que foram colocadas e que ainda não foram respondidas. Dizer que esta lei, quando estiver plenamente em vigor, que não está. Enquanto não houver regulamentação, e de facto nós hoje estamos aqui numa posição muito ingrata, porque ao não ter acesso a essa informação, desde logo falha-nos a informação relativamente às grelhas dos protocolos terapêuticos, que é absolutamente essencial para uma correta aplicação. E eu não posso estar aqui, por exemplo, hoje a censurar as seguradoras, porque as próprias seguradoras não têm essa informação, portanto não o podem aplicar. A norma regulamentar da ASF foi importante, mas não foi suficiente. E, portanto, esta informação que virá no Decreto-Lei, que supostamente no dia 29 foi aprovado em Conselho de Ministros, será absolutamente essencial. Assim como essencial é esta alteração agora proposta à Lei 75/2021 e que vai ao encontro daquilo que se tem feito nos restantes 8 países que têm leis, de alguma forma, com este objetivo também. Foi aqui questionado pelo Sr. Deputado do Chega se não devíamos apagar esta informação. Esta questão é extremamente relevante. Apagar onde? De facto, estes 9 países que têm legislação semelhante têm aqui opções diferentes.
Uma é as seguradoras têm acesso à informação, mas não a podem considerar. Outras, as seguradoras nem têm acesso a essa informação. Agora, apagar jamais, porque apagar coloca em causa outros direitos e outros princípios existentes em diferente legislação, nomeadamente Regulação Geral de Proteção de Dados, e, portanto, não se pode colocar aqui a hipótese de apagar essa informação. Tem é que, de facto, se decidir como é que ela é transmitida às seguradoras, se não é transmitida às seguradoras e quando é que estas podem ou não podem, de facto, aqui considerar essa informação. Dito isto, coloca-se aqui também a questão, e foi colocada, de saber se a apólice só realizada com o cônjuge não portador de deficiência coloca em causa a lei do esquecimento. Isto é o que acontece hoje em dia. Ao abrigo do diploma relativo à concessão do crédito bonificado para pessoas portadoras de deficiência, todos aqueles que sejam portadores de um atestado médico de incapacidade multiusos com um grau de incapacidade no mínimo de 60%, estão dispensados da contratação do crédito do seguro-vida no âmbito do crédito à habitação e, portanto, é o que temos aqui, no fundo, já plenamente em vigor há vários anos no nosso ordenamento legislativo e não vejo como é que isto possa colocar em causa, de facto, a lei do esquecimento. Penso que já ultrapassei o meu tempo. Terminar apenas dizendo que é absolutamente essencial para qualquer um dos doentes destas associações que hoje aqui estão presentes, que a regulamentação seja tornada pública, que seja publicada e que efetivamente se aprove a alteração ao diploma de 2021 que está aqui a ser discutida. Muito obrigada. Muito obrigado. Senhora Presidente, vamos para uma segunda ronda. Tenho a indicação que tenho 2 inscrições. O Sr. Deputado João Ribeiro, faz favor, tem 2 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a todas as organizações os contributos que nos deram e fazendo logo um esclarecimento inicial da última intervenção, quando eu disse apagar, é apagar para as seguradoras, porque sabemos perfeitamente que, nem que seja de forma informal, as seguradoras, tendo acesso à informação, pode não ser de forma formal ou de forma regulamentada, que seja aplicada uma penalização ou uma não contratação dos seguros, mas sabemos que essa informação é utilizada. Ou seja, quando eu falo em apagar, é apagar só para o âmbito das seguradoras, se isso fazia sentido ou não. E depois também, já aqui foi dito hoje, mas efetivamente as seguradoras são empresas comerciais que a preocupação que elas terão é de maximizar o seu lucro e o seu ganho, o que é legítimo e ainda bem que assim o é, então compete ao Estado e compete a nós, deputados, regulamentar no sentido de proteger os nossos concidadãos. Depois também, eu vi que foi uma preocupação que todos demonstraram, que é o criar aqui com as diversas leis e depois a não regulamentação, o criar expectativas na população que depois não são concretizadas. Eu acho que essa é uma preocupação que nós temos, por isso eu iria pedir a todos a acreditar, já nos mandou o contributo escrito, se nos pudesse enviar o contributo escrito do referido da acreditar, que eu penso que foi o único que recebemos até agora, está muito bem elaborado e é um contributo muito bom, se nos puderem enviar também no sentido de nós conseguirmos ter a melhor lei e a melhor regulamentação e não ver aqui esta questão, também foi muito referida, que é a questão de não estar claro e ser dúbio. E mais uma vez, muito obrigado por todos os vossos contributos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, faz favor, tem 2 minutos. Muito obrigado e agradecer os comentários de todos. De facto, é surpreendente que, tendo sido aprovado o decreto-lei, estejamos todos, mas, sobretudo, as associações que representam os doentes e os sobreviventes, sem informação sobre o que é que lá está. Acho que é um mau indício do grau de participação que foi obtido neste processo. Resta-nos dizer que, da nossa parte, faremos tudo para que, se houver alterações a precisar de fazer, que o Parlamento as possa fazer. E para isso também era ideal que o decreto-lei fosse promulgado e publicado a tempo de, na especialidade, podermos fazer o trabalho que possa vir a ser necessário fazer e tentarmos todos atentos para essa dimensão.
Em segundo lugar, dizer que, de facto, o que está previsto é que, ao contrário do que foi dito, há um direito ao esquecimento porque não há custos adicionais, porque estas pessoas já superaram esses riscos. E está previsto que essa informação seja apagada. E, aliás, espero que não haja no decreto-lei uma espécie de alçapão para as seguradoras poderem manter essa informação e poderem, informalmente, continuar a praticar a discriminação. É muito importante dizer isto, e é muito importante dizer que, apesar de o decreto-lei, espero eu, já vir com grelhas, não temos que esperar mais tempo para criarmos as grelhas, neste momento já temos uma grelha básica, que é os 2.5.10. E, portanto, eu entendo que já temos a obrigação de exigir às seguradoras que as cumpram. E, aparentemente, no caso de doença oncológica, já cumprem melhor do que cumpriam há uns anos atrás, não ainda inteiramente. No caso das mitigadas, seja o VIH, seja outras, absolutamente nada, e isso é algo muito censurável. Há uma coisa que me preocupa, que é saber que há algumas pessoas que entendem que a diabetes deve deixar de ser incluída neste direito ao esquecimento. Porque supostamente outros países não o fizeram, porque, enfim, por diversos motivos, mas sabendo nós que a ciência hoje em dia suporta e que a expectativa criada em 2021 pelos legisladores todos, e somos todos os partidos que lá estiveram cúmplices também disso, criou-se a expectativa que os diabéticos, se tivessem doença controlada, também teriam acesso ao direito ao esquecimento. Então nós temos a obrigação de assegurar que eles não ficam para trás e que não deixamos ninguém ficar para trás neste direito fundamental. Dizer que a grelha de referência, neste momento na lei, já se prevê que seja atualizada a cada 2 anos e, portanto, a periodicidade já lá está. Eu concordo e acho muito interessante a sugestão de colocarmos uma entidade responsável pela atualização, de facto. E se isso não vier no decreto-lei, vamos ter que assegurar que isso está, porque senão ficaremos nesta terra de ninguém, que é, no fundo, a terra de ninguém onde ficou durante demasiado tempo, seja em governos do PS, seja em governos do PSD, e aqui temos todos que meter a mão na consciência. Agradecer a nota sobre as uniões, de facto. Para terminar, dizer que a matéria dos seguros profissionais e comerciais é consensual. Eu não entendo partidos que acham que isso não é consensual, porque são os próprios seguradores e os reguladores que dizem que é consensual alargar este direito de esquecimento para esta matéria, e, portanto, da nossa parte, isto não se entende. Dizer que sobre os seguros de saúde é uma matéria mais delicada. É uma matéria sobre a qual espero que possamos conversar em breve. Eu recentemente estive numa conversa muito interessante com colegas brasileiros que têm um direito muito mais avançado nesta matéria e pode ser uma pista sobre o caminho para o futuro. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Patrícia Gonçalves, faz favor, tem 2 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. É uma pergunta muito rápida. No âmbito da fiscalização. A fiscalização está hoje concentrada na ASF e no Banco de Portugal, mas várias associações defendem que entidades públicas e privadas na área da saúde devem ter um papel na definição técnica dos critérios e, pelo menos, na emissão de pareceres vinculativos. Gostaríamos de saber que modelo de fiscalização e articulação institucional recomendam para garantir que a avaliação de risco não é usada como pretexto para discriminar e que a evidência médico-científica é efetivamente integrada nas decisões. É só. Obrigada. E já agora agradeço todas as vossas respostas, que foram muito elucidativas. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Núncio, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e também agradeço, enfim, os contributos que nos deixaram hoje aqui. Eu retomo uma pergunta que fiz no princípio e que penso que não foi respondida por nenhuma das associações aqui presentes. Se não se justificaria, assumindo que esta é uma função social que compete ao Estado, que fosse criada uma espécie de garantia pública que, por exemplo, já acontece hoje em dia, por exemplo, um jovem que compra uma casa até aos 35 anos tem uma garantia pública do Estado e isso tem permitido que os jovens possam comprar casa de uma forma mais fácil, e os números estão aí à vista. Se não seria possível criar também um mecanismo de garantia pública, permitindo, não deixando ninguém para trás, como já foi dito anteriormente, e garantindo que estas pessoas que passaram pelas dificuldades que todos nós conhecemos não pudessem ser prejudicadas no futuro, uma vez que o Estado assumiria essa responsabilidade junto das seguradoras, como acontece hoje junto dos bancos no que diz respeito à aquisição de casa. Eu pedia só, se fosse possível, se me podiam, e pedindo autorização aos outros grupos parlamentares, se me podiam responder a esta questão em primeiro lugar, porque eu tenho outra comissão e estou-me a chamar para outra comissão, se fosse possível, só para perceber o vosso sentir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto Fonseca tem 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar todas as associações aqui presentes e louvar o trabalho incansável que fazem e toda a vossa atividade, que é muito importante, nomeadamente também para os contributos que já nos deram e permitiram-nos no passado também fazer aqui algumas melhorias, como já referiu o Sr. Deputado Paulo Núncio, recentemente no Orçamento do Estado, em que conseguimos aqui também uma importante conquista. Não é propriamente para colocar nenhuma questão, é mais para fazer aqui, digamos, um resumo daquilo que aconteceu e do ponto de situação que estamos e dar aqui também uma nota de esperança. Porque o Sr. Deputado do Chega, João Ribeiro, disse há pouco que o PSD votou contra, portanto, que estranhava aqui um pouco o nosso discurso. Pronto, mas é preciso perceber porque é que votámos contra e, se calhar, ao longo desta eleição, percebeu-se um pouco porque é que nós votámos contra. Nós, desde o início deste processo, nós votámos favoravelmente em 2021, mas alertámos para algumas fragilidades que a proposta inicial tinha. Isso veio-se a demonstrar ao longo do tempo. Nós já estamos em 2026, o que é certo é que aquilo que Vossas Excelências nos vieram aqui dizer é que a consequência prática foi muito incipiente da aprovação da Lei 75 de 2021. Porque era preciso necessariamente regulamentar, que é algo que está mesmo na sua fase final, e precisamente por estar nessa fase final da regulamentação e é pela parte final deste processo que o Governo da AD pode responder, porque foi um trabalho intenso. Quando nós chegámos ao Governo, de facto, havia ainda muito a fazer nesta matéria. Tivemos que criar um grupo de trabalho, envolver várias áreas e a trabalhar afincadamente para assegurar toda a segurança jurídica que esta matéria importa, para não termos consequências inversas àquelas que se pretendiam com a aprovação desta lei. E esse processo está a terminar. E agora, o que seria se nós aprovássemos este projeto de lei antes da conclusão do anterior, em que não teríamos a consequência prática daquilo que já estava aprovado e ainda estávamos aqui a introduzir coisas mais novas. E foi por isso que nós votámos contra, porque achámos que era preferível terminar primeiro o processo anterior, porque tinha uma consequência muito mais significativa para a vida destas pessoas, para depois, aí sim, entrarmos noutras matérias. E nós, penso que fomos claros no debate, o Sr. Deputado quis apenas focar-se na questão do voto, mas é importante perceber também as razões que nos levaram a isto. De qualquer forma, porque o tempo está a terminar, só para dar a nota de que efetivamente foi aprovado, salvo erro, a 29 de janeiro, o Conselho de Ministros do Decreto-Lei que regulamenta esta situação, ainda não foi publicado, mas a nossa expectativa é que muito em breve tenhamos o Decreto-Lei na versão final e que seja público e publicado, que tenhamos todos conhecimento e que possa efetivamente entrar em vigor para começar de uma vez por todas a resolver o problema destas pessoas. Muito obrigado, senhores deputados. As entidades têm 10 minutos para responder às questões dos senhores deputados. Muito obrigado. Podem partilhar, não sei quem é que quer responder, em primeiro lugar. Eu vou responder muito rapidamente. Bem, a questão da garantia pública pelo Estado, creio, se não estou em erro, isso foi o que resultou do grupo de trabalho há 20 anos atrás e que não avançou. Nós, enquanto associações, embora não tenhamos falado com os nossos colegas, não vejo nenhuma objeção a uma garantia pública do Estado, desde que isso seja comportável também para o Estado. Julgo que a dimensão daquilo que estamos a falar é fazer as contas, como se costuma dizer, e ver se isso é comportável. Mas aquilo que foi definido há 20 anos ficou por implementar por alguma razão, e era importante avaliar porque é que não foi implementada essa garantia pública. Relativamente a quem é que deve cair a fiscalização, um dos grandes problemas do cumprimento da lei de esquecimento tem a ver com o desconhecimento daquilo que é evidência científica ou a evolução do tratamento. Parece-nos a nós que, se a entidade que tenha que estar presente nessa fiscalização, poderiam ser os colégios da especialidade das doenças que estão amplamente informados sobre a evidência científica ou o avanço terapêutico. Obviamente, se as associações de doentes estiverem chamadas também para essa discussão, aceitamos de bom grado. Obrigado. Por favor. Muito rapidamente. Relativamente à questão da fiscalização e seguindo a lógica do que o colega está aqui a dizer, não me faz confusão nenhuma que a fiscalização seja feita pelas entidades que estão indicadas, ou seja, o Banco de Portugal e a associação que representa as companhias de seguros. O que é necessário é que a legislação seja clara de forma a eles saberem o que é que estão a fiscalizar, ou seja, se os princípios estiverem definidos à partida, e que é aquilo que eu sinto que há alguma insegurança, eu não me parece que seja aqui que haja um problema. Relativamente à função social, eu pessoalmente não sinto que seja uma questão, ou seja, aquilo que nós estamos a dizer é que o risco já não existe, basicamente.
Portanto, se o risco já não existe, não faz sentido que alguém o esteja a assumir, seja o Estado ou outro. E, portanto, do meu ponto de vista, só para... Quer dizer, se quiser o Estado assumir uma função social, é uma questão que está livre de assumir, mas não, o que nós estamos a defender, desde o início, é que o risco foi minorado ou já não existe. E, portanto, já não existe, não é preciso ser assumido e, sobretudo, não é preciso estar a pagar por algo que já não existe. Já agora, só 2 notas. Pronto, já foi aqui dito. Quanto à fiscalização, plenamente de acordo, só queria chamar a atenção para um aspecto. Não está, que eu tenha visto, não sei se o decreto-lei que vem aí o tem, uma modalidade sobre quem não cumprir em termos de coimas, e isso eu penso que é um hiato que há. Mais do que as entidades, não vou repetir o que já foi dito, não é tanto as entidades, mas a existência depois das modalidades das coimas, ou de outra forma, de multas, não sei como quiserem chamar. Sobre um único aspecto, sobre a justificação, já foi aqui dito, exatamente, queria só dizer uma coisa aqui ao Sr. Deputado do Chega. Apagar a lei já está, já existe. A norma da ASF, se há coisa que ela veio fazer, foi realmente relativamente com a informação. E, portanto, há um ano que essa situação está resolvida. Pelo menos relativamente a isso está. Essa está, o resto não. Muito obrigado. Muito obrigado, por favor. Muito obrigada. De facto, as questões foram todas respondidas e, nessa medida, eu vou aproveitar o tempo que me compete para chamar aqui a atenção para alguns aspectos da proposta que é apresentada. No artigo 6A, de facto, temos aqui a referência ao consumidor, havendo o alargamento, como eu já referi, para fins comerciais ou profissionais, este número 1 do artigo 6A deve ser revisto. No número 3 do artigo 6A, em que se refere, o Estado desenvolve campanhas de informação, se calhar seria mais avisado identificar desde logo que instituição dentro do Estado o deve fazer e não colocar o Estado de uma forma tão generalizada. Na linha F, na alteração ao Decreto-Lei 72/2028, portanto, a alteração do artigo 15A, em que é referido o reporte a efetuar pelos seguradores, deveria ser concretizadas as situações que devem efetivamente ser reportadas, não deve ser colocado uma formulação também tão genérica. No número 9, voltamos já àquilo que já aqui referimos, qual é que é o entendimento do que é este protocolo terapêutico, aguardamos a respectiva regulamentação. No número 13, que refere que na falta de acordo até 30 de março de 2026, a questão é, será que faz sentido mantermos aqui esta data se efetivamente, brevemente, teremos em mãos a regulamentação da Lei 75/2021. Depois, no artigo 4º, que é a alteração ao Decreto-Lei 74A/2017, no número 9, será que faz sentido referir aqui nos termos da lei número 38/2004? Será que nós não poderíamos ter aqui uma redução alternativa em que se referisse apenas a documentação por atestado médico de incapacidade multiusos? E um último aspecto que gostávamos também tivessem em consideração é no artigo 5º, na alteração ao Decreto-Lei 384/2007, no ponto 8, relativamente à interconexão de dados, fala-se aqui da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado. Acho que aqui a Comissão Nacional de Proteção de Dados deve ter uma palavra a dizer e, portanto, deve ser uma das entidades referidas neste ponto. Muito obrigada. Muito obrigado às entidades presentes. Penso que terminamos esta audição. Muito obrigado pela vossa presença e esperemos que este assunto fique de uma vez por todas resolvido. Muito obrigado. Senhores deputados, uma pausa técnica de 5 minutos. O Sr. Presidente da Comissão já vem, está bem?